Neste exato segundo, logo abaixo da sola do seu sapato, está acontecendo um massacre de proporções bíblicas. Esqueça as guerras humanas, elas são brincadeira de criança comparadas ao que ocorre na relva. Existe um conflito global que não dura anos, mas 100 milhões de anos ininterruptos. Bilhões de soldados marchando para a morte, táticas de cerco medievais e armas biológicas capazes de desmembrar inimigos em frações de segundo. Nós caminhamos sobre o maior campo de batalha da história do universo e nem percebemos o cheiro dessa batalha sangrenta. Mas quem são os generais desse apocalipse microscópico? A resposta vai fazer você olhar para o jardim com outros olhos. Para entender a escala dessa carnificina, precisamos encarar a realidade. Este não é o nosso planeta. É o planeta delas. Essas criaturas surgiram quando os dinossauros ainda tentavam entender como voar e, desde então, aperfeiçoaram a arte da conquista. Se toda a vida animal terrestre fosse colocada numa balança, as formigas sozinhas pesariam mais do que todas as aves e mamíferos selvagens juntos, uma massa comparável a cerca de 1/5 do peso total da humanidade. Um organismo único, feito de armadura dura e comportamento implacável. E o segredo desse domínio absoluto não é a força individual, mas a mente de colmeia. Uma formiga sozinha é um erro estatístico. 1 milhão delas é um superorganismo capaz de dobrar a natureza à sua vontade. Mas essa cooperação tem um lado sombrio. Quando a diplomacia não existe no seu código genético, sobra apenas a aniquilação total. E é aqui que entram os hunos do mundo dos insetos, as famosas formigas correição. Esqueça a ideia de formigueiros fixos e túneis bonitinhos. Essas criaturas são nômades, uma tempestade viva composta por milhões de indivíduos que nunca param, nunca dormem e não constroem abrigos. A casa delas é o corpo das irmãs. Quando essa maré viva decide caçar, ela forma rios de morte com até 100 metros de comprimento, uma verdadeira avalanche de mandíbulas que varre o chão da floresta. Nada fica para trás. De pequenos insetos a vertebrados lentos, tudo é desmembrado vivo e convertido em energia para a horda. Estamos falando de 500 mil de vidas ceifadas em um único dia. Mas o verdadeiro horror acontece quando elas encontram fortalezas que se consideram inexpugnáveis, como os ninhos de vespas. As vespas, com seus ferrões e armaduras aéreas, parecem invencíveis. Mas contra a formiga correição, a arrogância é uma sentença de morte. A horda não luta um contra um, ela afoga o inimigo em números. Elas escalam, invadem, subjugam as sentinelas pela pura pressão da massa e, mesmo que a rainha das vespas escape, o legado dela está condenado. A horda saqueia o berçário, devorando as larvas, apagando toda uma geração antes mesmo que ela possa nascer. É um ataque cirúrgico e absoluto. Porém, existe um código de honra distorcido nessa brutalidade. Quando duas colunas dessas formigas nômades se encontram, elas não lutam. Elas se desviam. É um pacto silencioso de destruição mútua assegurada que a evolução gravou no instinto delas há eras. Quem lutou contra seus iguais, foi extinto. Mas as outras espécies? Essas tiveram que improvisar defesas dignas de filmes de terror para sobreviver. Algumas entram em pânico e fogem carregando os filhos. Outras desenvolveram operárias com cabeças quadradas e gigantescas, usadas como portas-vivas para bloquear as entradas dos túneis, numa tentativa desesperada de impedir o avanço da maré negra. Mas nem todas correm. Nas profundezas da terra, existe um império que se recusa a curvar a cabeça: as formigas cortadeiras. Elas são a Roma da selva, sociedades ultracomplexas com cidadelas subterrâneas colossais. E elas têm sua própria guarda pretoriana, soldados monstruosos, 100 vezes maiores que uma operária comum, criados com um único propósito: triturar invasores. É aqui que o roteiro vira um filme de guerra épico. Existe uma facção específica das formigas correição, a Noma Myrmex, que parece ter sido desenhada para quebrar essas defesas. Elas são os caçadores de tanques. Quando a linha de frente dessas invasoras colide com as cortadeiras, o chão treme em escala microscópica. As cortadeiras formam falanges defensivas, usando seus soldados gigantes para decapitar as atacantes num único golpe. Enquanto isso, as operárias menores agem como infantaria ligeira, segurando as pernas das inimigas para que os tanques possam finalizar o serviço. Do outro lado, as invasoras tentam derrubar esses titãs blindados através da ferroada em grupo, buscando as juntas da armadura, numa dança macabra de atrito e resistência. Enquanto a batalha ferve na entrada, acontece uma corrida contra o tempo nos bastidores.
As cortadeiras tentam selar as câmaras internas, empilhando detritos, sacrificando quem ficou do lado de fora para salvar a rainha e a prole. Se a barricada falha, o império cai. As invasoras descem as câmaras profundas e o saque começa. Mas mesmo se a defesa vence, o custo é devastador. Milhares de corpos desmembrados cobrem o chão, um lembrete de que a paz é apenas um intervalo entre dois massacres. E isso nos traz de volta aquela sensação incômoda. Enquanto nós, humanos, debatemos tratados de paz e tentamos, ainda que falhando, evitar a guerra, para essas criaturas, a guerra não é uma escolha política. É o oxigênio delas. Seja nas florestas tropicais ou nas rachaduras do cimento da sua calçada, a violência é a única constante universal. Elas não lutam por ódio, nem por glória. Lutam porque a existência exige sangue. No fim das contas, o silêncio que você ouve ao olhar para um gramado não é paz. É apenas o som abafado de bilhões de gritos que nossos ouvidos não conseguem captar. A guerra não muda. Apenas os soldados ficam menores.